Bom, a grande polêmica, o grande tranco que acontece na cabeça das pessoas nesse momento é essa aproximação que acontece entre o Lula e o Dória, né? A gente já começa a tomar um certo solavanco porque foi o PSDB que iniciou o processo de golpe no Brasil, ou seja, o golpe que aconteceu no Brasil foi uma iniciativa do PSDB de Aécio Neves, o PSDB do Serra, o PSDB do Geraldo Alckmin, o PSDB do Dória. E nesse momento, o Lula e o Dória estão próximos na luta contra um mal muito maior. Eu ainda brinco, né, que é como se de uma hora para outra... outro dia a gente estava falando sobre isso aqui, nós até falamos, um colega trouxe a história de quando o He-Man e o Esqueleto se uniram para vencer um alienígena que queria tomar a Eternia, né? Esse alienígena era muito poderoso, era o Shigora. Bom, e agora o Dória e o Lula, né? O Dória que criticava muito o Lula, obviamente, nesse momento o Dória e o Lula próximos, e aí a gente já começa a sentir uma certa articulação, que é uma certa articulação que amedronta muito. Por que ela amedronta? Porque as pessoas no Brasil, elas estão com certo medo de uma articulação que é inevitável. Mas, tirando essa parte de ideologia, a gente pensando um pouco em estratégia, o que significaria essa aproximação entre o Lula e o Dória? Antes de mais nada, vamos pegar um semancol, né? A esquerda está com muito medo de golpe. A esquerda viu a Dilma sofrendo um golpe do Temer e, obviamente, numa aproximação entre o Lula e o Dória, quando você já começa a sentir uma nova articulação de aliança de classes sociais. Eu tenho falado muito sobre isso, apesar de eu ser muito crítico do PSDB, eu sou muito crítico do Aécio Neves, que fez toda a articulação de destruição da nossa soberania. Sou muito crítico, obviamente, do José Serra, que trabalhou durante todo esse tempo pela venda do pré-sal, o grande mentor do golpe, Fernando Henrique Cardoso, e não há como não ser crítico do Dória, que tentou ser Bolsonaro, viveu essa onda de bolsonarismo, para poder aproveitar, né, a popularidade do ódio e se eleger governador de São Paulo, né? O Dória, o playboyzão, né, que todo mundo usa Ralph Lauren, mas, gente, falando sobre articulação política, o que significa essa proximidade entre o Dória e o Lula? Essa proximidade significa a única coisa capaz de derrubar o radicalismo, que é o concílio de classes, que eu venho falando há muito tempo. O que acontece é o seguinte, tirando o golpe de Estado, tirando a utilização macabra das instituições, a grande realidade é que, vamos pensar o seguinte, vamos tirar a articulação macabra das instituições. Tirando essas articulações, a gente tem, obviamente, uma população que é representada. Vamos pensar que a população brasileira, ela se divide da seguinte maneira, na verdade, na vida real. Eu não estou falando ideologia, estupidez, fanatismo religioso, não. Estou falando realidade. Na realidade, 95%, no mínimo, 95% da população brasileira é representada por um governo do tipo do governo do Lula, porque 95% da população brasileira não teria condições, por exemplo, de pagar um plano de saúde, não teria condições de pagar uma educação privada. Então, esse modelo de estado de bem-estar social, esse modelo de valorização do trabalhador é um modelo que acoberta 95% da população brasileira. Mas dentro desse 95%, existem os imbecis que acham realmente que são ricos, é o pobre de direita. Então, pensando em articulação, quando a gente pensa no eleitorado, a gente tem uma grande realidade. A gente tem 30% do eleitorado, que é esses 30%. A divisão do Brasil é muito clara. O Brasil se divide em Lula. Então, a gente tem 30% que é anti-Lula,
porque se sente de uma forma ou de outra não representado por Lula, porque acha que é muito rico para ser representado pelo Lula, ou então acha que o Lula aumentou direitos trabalhistas e por isso ele teve que aumentar o salário dos seus empregados, enfim. Tem 30% aí que é anti-Lula. Tem 30% que é pró-Lula e pronto, não discute. E 40% aí que vão ser disputados, né, pela campanha eleitoral e esse papo todo. Como que funciona a campanha do ódio? A campanha do ódio funciona através do desincentivo dos 30% pró-Lula. Então, como que é a estratégia contra o PT ao redor de todo o Brasil, e é o que vai acontecer nas campanhas políticas desse ano? É convencer o eleitor do PT a ficar em casa e não votar. Por quê? Você não consegue convencer o eleitor do PT a votar na direita. Não, jamais. Mas você consegue fazer o eleitor do PT ficar em casa. Foi o que aconteceu, por exemplo, na campanha do Bolsonaro, abstinência. Então, a campanha do PSDB, a campanha da Jovem Pan, essa campanha da, entre aspas, direita, ela consiste na desmoralização do PT exatamente para criar uma sensação de vergonha e desmobilizar o eleitor do PT, que jamais votaria, por exemplo, num Dória, jamais votaria num candidato de direita, jamais votaria no Bolsonaro. Então, o que eu faço com esse cara? Esse cara jamais votaria no Bolsonaro, eu faço esse cara ficar em casa. Isso é estratégia. Já a estratégia do PT de aproximação, ela está muito antiga, ela realmente não consegue se aproximar, mas uma grande realidade. O Brasil se divide entre Lula e anti-Lula. Então, podemos dividir o Brasil em dois pontos, é PT ou anti-PT. O Dória, ele foi durante um certo tempo o anti-PT. E agora o Dória e o Lula começam a estreitar um laço e começa a nascer a possibilidade de uma estratégia de articulação daquilo que é a única possibilidade de vencer o senso comum do radicalismo. O que é o senso comum do radicalismo? É o bolsonarismo. Eu vou votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro não é político, né? É um radicalismo completamente, assim, fora do comum. Por causa de quê? Por causa da extrema estupidez do nosso eleitorado, por causa da falta de inteligência do nosso povo, por causa da extrema idiotice. São muitos Ternobyls espalhados pelo Brasil que pensam, eu vou votar contra o Lula. Mas por quê? Não, porque eu vou votar contra o Lula. Então, beleza. Aí, contra o Lula, o que surgir contra o Lula vale. Aí, nesse caso, foi o Bolsonaro. Já essa articulação que começa a surgir agora, ela começa a trabalhar a estratégia de concílio de classe, que é a única estratégia capaz de bater de frente com o radicalismo. O que é o concílio de classe? É quando uma pessoa visivelmente representante dos patrões está na presidência junto com uma pessoa visivelmente representante dos trabalhadores. E como é que funciona o negócio? Olha, os patrões têm poder de golpe, o trabalhador não tem poder de golpe. Então, por exemplo, os patrões podem derrubar a Dilma, os trabalhadores não podem derrubar o Bolsonaro. Porque os trabalhadores, eles não têm poder de golpe. Para o trabalhador é simplesmente um bicho que está ali servindo, puxando carroça. Então, normalmente funciona da seguinte maneira. Coloca-se o presidente representante dos trabalhadores. Se o presidente exagerar na representação dos trabalhadores, existe ali como vice um representante dos patrões. Então é mais ou menos assim, como os patrões têm a tranquilidade que eles podem dar o golpe quando eles quiserem, eles ficam tranquilos se eles tiverem um governo no qual o presidente representa os trabalhadores, mas o vice-presidente representa os patrões. Foi o caso, por exemplo, do Lula e do José Alencar, né? Isso aí foi um exemplo. A Dilma com Temer também foi um exemplo. E na Dilma com Temer a gente teve isso acontecendo. No exemplo da Dilma com Temer, a gente teve um momento em que os patrões substituíram a Dilma pelo Temer. E aí foram os idiotas para a rua bater panela achando que eles estavam mudando o Brasil. Não, o Brasil já estava mudado, já estava decidido que ia ter o golpe e simplesmente o massa
de manobra foi pra rua bater panela pra servir de justificativa. Então você que acha que mudou o Brasil indo pras ruas gritar fora Dilma, você não mudou merda nenhuma. A Dilma ia sair de qualquer maneira. Você foi simplesmente um idiota utilizado como justificativa para ser o culpado pelo golpe. É mais ou menos assim, os parlamentares que fizeram maioria contra Dilma nunca iam assumir esse golpe, então eles julgaram em cima do povo. Então toda hora que fala que teve um golpe no Brasil, eles falam, não, o brasileiro foi pedir nas ruas. Não, você que acha que você foi pedir nas ruas e foi ouvido, você é um idiota, você é simplesmente uma besta.